Nossa meditação de hoje, queridos irmãos, está baseada no Salmo 126. Ele é curtinho e parece que não tem muito, mas é um dos salmos mais preciosos do Saltério, com alguns versículos bem conhecidos. Um spoiler que eu posso dar para vocês: eu não creio que essa mensagem trará assim um tom alto de glória e força, mas talvez uma reação mais suave, mais reflexiva, mais de paz para a gente. E o que tem bastante a ver com o advento, se a gente for pensar, né? Um tempo de meditação, reflexão, um tempo de espera pela vinda do Senhor. O Salmo começa e logo nós nos perguntamos qual é o contexto, quando é que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo com o povo nesse Salmo aqui, para eles falarem o que estão falando? E gente, não dá assim para ter certeza. Muitos olham para o começo do Salmo, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo, e a nossa língua de riso, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Algumas pessoas olham para isso e pensam que esse Salmo deve ter sido, pode ter sido, no tempo que os judeus voltaram do exílio, do cativeiro na Babilônia. E aquela volta para casa gloriosa, nostálgica, festiva, tenha sido o contexto histórico deste salmo. O texto não diz claramente, o texto não diz que foi esse dia, pode ter sido, mas Deus interveio, Deus agiu, Deus mudou a realidade do povo muitas vezes no Antigo Testamento. Ou seja, muitas vezes, em muitas ocasiões, o povo teve razões para cantar grandes vitórias da nação, vitórias militares. Então, assim, a gente não sabe exatamente, eu não vou me atrever aqui a dizer que foi aqui ou foi ali, mas sabe que, no fundo, nem importa tanto nesse salmo o seu contexto histórico. O importante é outra coisa. O importante é lermos esse salmo identificando que o povo está lembrando nesse Salmo 126 um momento, um evento que Deus lhes proporcionou uma grande alegria, uma grande libertação. Só que logo a seguir, esse mesmo povo, nesse mesmo Salmo, já está falando de um tempo de choro, de um tempo de tristeza. Vocês repararam? Então aqui está a questão, gente, não tanto quando isso aconteceu, mas como entender nossa vida, nossos tempos de altos e baixos, de alegrias e tristezas, nossa compreensão do sofrimento, como eles entenderam. Porque no Salmo tem uma pérola que merece ser apreciada. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará para casa trazendo os seus feixes. Este é o tema que eu trago para vocês hoje. Esse versículo, gente, sempre me marcou. Desde que eu ganhei, quando eu era pequeno, uma figurinha do Esmilinguido. Quem conhece o Esmilinguido aí, né? Acabei levando essa figurinha para o seminário, mas eu nunca tinha refletido mais a fundo nessa frase, nesse versículo. E até que recentemente eu me deparei com um livro muito interessante. O livro se chama, em português, Não Desperdice Suas Lágrimas. E eu sou devedor desse livro, tanto no conteúdo dele como na forma que ele me inspirou para falar com vocês hoje. Gente, o que é que vocês têm feito com as lágrimas de vocês? O que você tem feito com a sua tristeza? Suas lágrimas podem ser semeadas. Elas podem ser investidas. Interessante, o Henrique Welzel notou nesta semana que lágrimas são água, né? E água traz vida. E pode ser canalizada e usada numa plantação de um jeito que traz fruto, traz verde, traz coisas bonitas. Repito a pergunta: estamos desperdiçando nossas lágrimas ou investindo elas? Como estamos chorando?
É a nossa pergunta de hoje. Ela está no Salmo 126 e tem subsídio para nós. O que a palavra de Deus nos diz sobre como nós supostamente podemos abordar nossas tristezas, nossas dores? Primeiro ponto, gente, claro no Salmo: espere por lágrimas. A vida da fé é uma vida tanto de risadas como de lágrimas. Primeira coisa que o Salmo nos ensina, ela é até óbvia, é uma conclusão que a gente pode tirar, mas vale a pena a gente não saltar e marcar bem esse ponto. Espere por lágrimas, porque a vida cristã é uma vida tanto de regozijo como de lamento. E no Advento, gente, e no Natal a gente vê isso muito claro, né? O Salmo nos fala de um momento que o povo experimentou tremenda libertação de Deus, tá? Tremenda libertação. Tão grandioso que as nações vizinhas ficaram sabendo. Deus apareceu de uma forma tão contundente, manifestou o seu braço forte de forma tão valorosa, com socorro e defesa do povo, que todas as nações vizinhas reconheceram: gente, o Deus desse povo aqui é o Deus de verdade. Grandes coisas está fazendo esse Deus deles por eles, né? O que quer que seja que Israel experimentou naquele contexto foi grande. E ainda assim, por mais que tenha sido uma grande vitória, e por mais que eles tenham ficado muito alegres, dia seguinte, linha seguinte, o que nós vemos? Eles estão com dificuldades. Notem, Salmo 126, versículo 1 a 3, tudo é festa. Algo que aconteceu no passado que traz festa, que traz júbilo. Versículo 4 e 6, presente, estão experimentando tristeza. E o presente do povo pode ser sintetizado com a oração que eles fazem no versículo 4, no tempo presente: restaura a nossa sorte. O que é óbvio que o Salmo nos está dizendo? Não importa o quanto Deus haja, o que Deus faça na tua vida, meu irmão, a ação de Deus não eliminará a possibilidade de tristeza. Não importa o quanto Deus intervenha na tua vida, Ele não te dará uma alegria inquebrantável. Não importa o quanto você experimenta o gozo do Senhor, você vai chorar, você vai chorar. O Salmo 126, de certa forma, é um mapa perfeito da vida emocional de um cristão, de alguém que crê em Deus. Versículo 1 a 3, tudo alegria. Versículo 4 a 6, tristeza. O Salmo está dizendo que a vida que nós temos como povo de Deus, como qualquer pessoa na verdade, nós teremos tanto alegria quanto tristeza. Não vai dar para ter assim uma vida de um montão de alegria e só um tiquitinho de tristeza. Isso não há promessa disso na Bíblia para nós. Não é assim que funciona. Teremos ambos, alegrias e tristezas. Teremos risos e lágrimas. Teremos uma vida imparcial nesse sentido. Mas o que é sensacional, gente, é que a alegria tem a palavra final. Em outras palavras, nesse mapa emocional do cristão, do povo de Deus, quantitativamente, o crente tem choro e riso, mas qualitativamente, através de lágrimas, no final, é a alegria quem tem a última palavra. Se você é um novo cristão, ou está há pouco tempo na nossa igreja, eu preciso ser bem sincero com vocês e reafirmar isso. Quantitativamente, você terá na sua vida com a gente lágrimas e risos. Qualitativamente, no entanto, vai ter sempre uma música de fundo, uma nota bonita tocando. Vai ter sempre, tipo assim, uma chama piloto. Conhece uma chama piloto? Aquela que dá o start no fogo, né? Mesmo quando o fogo em cima se apaga, olhe no fundo, bem no fundo.
a chama piloto segue queimando. Olhe bem no fundo do coração de cada cristão, mesmo em tempo onde por cima o fogo se apaga e há lágrimas, a chama piloto se sustém, está lá e é sempre reacendida, sempre tem a última palavra. Mas não dá para sentir, gente, essa alegria o tempo todo. Essa alegria não fica estampada o tempo todo no nosso rosto, na vida do crente. Sabe aquela frase, sorria, Jesus te ama? Não funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma caricatura. Espere lágrimas, o Salmo 126 anuncia. Sabe por quê? Porque nós seguimos aquele que foi tanto sorridente quanto chorão. Nós seguimos aquele que foi tanto um celebrante como um lamentador. Seguimos aquele, gente, que quando decidiu começar o seu ministério, o seu primeiro milagre para mostrar quem ele era, ele foi fabricar alguns barris de bom vinho para alegrar uma boa festa, fazer uma boa festa ficar melhor ainda. Seguimos aquele que, para começar a sua jornada, o seu ministério, não decidiu caminhar sobre as águas ou ressuscitar alguém, mas foi a uma festa de casamento e transformou água em vinho. Aquele que veio para trazer alegria, festa para o seu povo. E ainda assim, se nós olharmos em qualquer concordância bíblica, vamos ver que, se procurarmos palavras como choro, lamento, suspiro, gemido, ser movido nas entranhas por compaixão, nós vamos encontrar que Jesus é o grande objeto dessas palavras, o grande autor, o grande protagonista. Ele é um exemplo de vida alegre e também ele é um exemplo de saber se alegrar. E, ao mesmo tempo, ele é um exemplo de dores. Ele é um homem que sabe que está familiarizado com padecimento e com lágrimas. A vida daquele que nós seguimos, Jesus Cristo de Nazaré, foi uma mistura, gente, bela, entre lágrimas e festa. No Advento e no Natal nós vemos isso bem claramente. Os anjos vêm, anunciam paz, né, na terra, fazem uma festa no horizonte de Belém, só que Simeão, quando vê o bebê, quando Maria e José o levam pela primeira vez ao templo, profetiza aos seus pais: esta criança está fadada a sofrer, a ser motivo de conflito. Uma espada traspassará a sua alma. Os pastores e os magos não se aguentam de júbilo, né? E fazem festa na visita e fazem festa quando voltam para casa. Só que, no instante seguinte, nós temos um pranto geral das famílias daquela região, causado pela matança dos inocentes de Herodes. E não é só o primeiro Natal que é permeado de risos e lágrimas. Todos os natais são assim. Se não são, deveriam ser assim. É assim que supostamente devem ser. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano martirizado no nazismo, disse que a celebração do Advento só é possível para aqueles que sabem chorar e sabem que estão atribulados na alma, que sabem que são pobres e imperfeitos e vivem num mundo caído e imperfeito, e que só por isso olham para frente e dizem: Maranata, vem Jesus, porque esperam algo melhor. Segundo ponto, gente, espere por novas lágrimas. A vida da fé traz alegrias e traz tristezas mais profundas, né? Esse ensinamento não é tão óbvio assim. A vida cristã é uma vida que não apenas traz lágrimas, como a vida de qualquer pessoa, mas ela traz novas lágrimas e alegrias, diferentes, mais profundas das lágrimas e das alegrias daqueles que estão fora da fé. Há uma intensificação na alegria e na tristeza
no coração de um batizado. Eu vou deixar hoje a parte da alegria fora porque não é o nosso tema e é mais fácil de identificar. O cristianismo, sem dúvida nenhuma, agrega nova alegria na vida de uma pessoa. Saber que somos amados, saber que somos redimidos, potencializa demais o nosso prazer, nossa alegria diante da vida, do mundo, do próximo. Hoje a questão é a tristeza. E é interessante isso, gente, e muitos se surpreendem com esse fato. A vida cristã, o encontro com Cristo, não apresenta apenas novas alegrias, mas novas tristezas também, novas lágrimas. Só que antes da gente já logo pensar que isso é negativo, de pensar que isso é um ponto fraco da nossa fé, ouça Jesus lhe dizer: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Antes de te decepcionar em saber que novas lágrimas te esperam por causa da tua fé, lembre que estas lágrimas estão ancoradas em Jesus e por isso são boas, são belas, são sagradas. Lembre por que Jesus chorava. E por que Jesus chorava, você pergunta? Não era porque ele era fraco. Pelo contrário, chorava porque era forte. Chorava porque era perfeito. Porque amava perfeitamente. Porque sentia, porque era 100% compaixão. Porque era mais sensível ao coração de Deus do que a gente é. Porque ele tinha aspirações mais elevadas para as pessoas do que nós temos. E quanto mais nós seguimos a Jesus, quanto mais nós deixamos o seu exemplo nos guiar, gente, mais maduro, mais pleno, mais perfeito nós nos tornamos e mais nós vamos chorar. Eu tive um avô carrancudo e que parecia ser insensível, nunca chorava, nunca demonstrava afeto e sensações e sentimentos. No final da vida dele, ele chorava 5 a 6 vezes por dia. Ele chorava por qualquer coisa. Os anos haviam trazido amadurecimento. Estava mais parecido com Jesus, na sua melhor idade. Quais novas lágrimas, Alexandre vai me perguntar, a fé produz, pastor? Muitas. Só vou lembrar algumas aqui, mas muitas novas lágrimas. Primeiro, lágrimas causadas por novas expectativas que a fé nos dá. Na passagem nós podemos notar que uma das razões que o povo está lamentando tanto, versículo 4 a 6, é justamente por causa do que Deus havia feito no passado, de como Deus havia se revelado. Se eles não soubessem que Deus era real, que Deus era poderoso, era amoroso, que Deus os amava, eles não estariam sofrendo tanto. Se fossem ateus ou seguidores de uma divindade déspota, insensível, longe, desinteressada, ao passarem por uma crise, não teriam razão para chorar. Por quê? Porque a expectativa é pequena de um Deus desse fazer alguma coisa. A vida é assim mesmo, diriam. Não faz sentido chorar, engole o choro. Mas não, aquele povo conhecia a Deus, havia acumulado séculos de memórias dentro de uma aliança com um Deus vivo e amoroso. E isso acrescentava um sofrimento maior. Choravam porque sabiam que no passado Deus tinha agido e por isso podia agir no presente. Choravam porque sabiam que falavam com um Deus que podiam pedir socorro. Choravam porque sabiam que a situação podia ser transformada. Porque sabiam que havia uma realidade melhor a ser vivida. Não tenha dúvida, gente, que quem já recebeu a fé e se apega e confia nos atos salvíficos de Deus no passado, na Bíblia e na própria vida pessoal, chora mais.
com as tristezas do presente, quando passa por uma tribulação, porque tem novas expectativas, tem novas aspirações, e não apenas para a gente, mas pelo outro, pelo próximo. Sem Cristo, sem a fé, nós não temos a menor ideia do que o ser humano pode ser, gente. Da alegria que podem experimentar, não temos a menor ideia. Tratamos o próximo como commodity, tratamos como bens e utensílios de uma planilha, mas com Cristo e na fé, não olhamos mais para as pessoas da mesma maneira. Sabemos a origem delas, sabemos o valor dado a elas, sabemos do sangue derramado e a salvação oferecida a elas. A gente vê um casal se divorciando, filhos e pais em pé de guerra, a gente vê um amigo doente, sofrendo na prisão de algum vício, de alguma dor, alguém incapaz de curar um rancor, uma ferida do passado, e a gente se pergunta, meu Deus, o que eles poderiam estar vivendo? O que eles poderiam estar experimentando e não estão? Dói porque temos novas aspirações para as pessoas. Como é que poderia ser diferente? Como Jesus, experimentamos, derramamos lágrimas pelas nossas Jerusaléns, que apedrejam a gente, que se fecham para a gente, que se fecham para Deus. Para as pessoas que falham, teimam em não assumir suas responsabilidades. Para pessoas que não querem deixar Deus agir de jeito nenhum. E aí nós choramos como nunca antes. Antes dizíamos, problema deles. Antes dizíamos, a vida é assim mesmo. Toca o barco, engole o choro. Agora não. Porque a gente já viu Deus agindo na história. Na nossa história. E como a gente queria que isso acontecesse para outra pessoa. Estamos? Segundo, novas lágrimas que a fé nos traz, por causa de novas sensibilidades. Tá? Isso é outra coisa que afeta a lágrima do crente. E é um tema muito interessante, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vou citar um lugar só que isso aparece, que é em Ezequiel 11:19. Assim diz o Senhor, eu removerei de vocês o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Paulo também fala disso, que o Espírito Santo veio para escrever a lei de Deus, não apenas numa pedra, mas nas tábuas do coração, para tirar o coração de pedra que a gente tinha e nos dar um coração de carne. O que isso significa? Que a fé cristã nos torna mais humanos, nos torna mais gente, faz o nosso coração ser mais coração, nos faz mais suaves, nos faz mais vulneráveis, nos faz mais acessíveis, nos faz sentir, gente, aptos a sentir as coisas mais profundamente. A fé cristã, o Espírito Santo derrete o nosso coração de gelo, de pedra, rude, nos faz sensíveis. Antes, gente, fora de Cristo, o nosso coração era um calo gigante, rude, grosseiro, cheio de mecanismos de defesa, cheio de coisas que se fechavam para qualquer tipo de vulnerabilidade, qualquer tipo de compaixão. Agora, com o coração de carne, que o Espírito Santo deu e cultiva, nós temos novas sensibilidades. Sentimos, por exemplo, a dor do outro. Somos capacitados pelo Espírito Santo para nos condoer, nos compadecer, sofrer a dor do outro. Dói o desabafo do meu próximo. Dói o que eu leio nas redes sociais do meu amigo. Dói as notícias do noticiário. Choramos as lágrimas da mãe que tem um filho no hospital. Choramos as lágrimas da esposa abandonada. Choramos as lágrimas do irmão que caiu numa tentação. Choramos o mal, a dor do mundo, das vítimas, o luto causado pelo mal do diabo e pelo mal da humanidade.
E somos sensíveis também, não apenas ao mal fora de nós, mas começamos a ficar mais sensíveis para o mal dentro da gente, para o pecado dentro da gente. A fé cristã nos traz crenças e compreensões sobre nós, que a Bíblia nos dá. A fé cristã nos revela onde está o problema humano. Sentimos, e às vezes mesmo quando nós nos sentimos, lemos em João, se dissermos que não temos pecado, liturgia, a nós mesmos nos enganamos. Mas, se lermos a palavra, vamos ver Deus dizendo, tem um grande problema dentro de cada um de nós. E aí está a raiz de todos os males. Ficamos sensíveis a isso. Sem Cristo, gente, sem a fé, quando a gente quebra a lei de Deus, quando a gente mente, trai, perde o controle, a gente fica mais endurecido. Ou porque a gente nega o erro, culpando os outros, ou porque a gente se enche de culpa e de remorso e se fecha, ou porque a gente nem sabe o que fazer com aquela sensação de culpa, com aquele peso na consciência. E aí nós tentamos, gente, criar mecanismos de defesa, aperfeiçoamos métodos de transferência de culpa, nos escondemos com folhas de parreira, como Adão e Eva. Mas com Cristo, na fé cristã, passamos a compreender o tamanho do amor que Deus tem por nós, teve e tem por nós, que enviou o seu Filho Jesus no Natal, justamente para viver a vida que nós não conseguiríamos viver, e morrer a morte que nós tínhamos que morrer, e assim perdoar o nosso pecado. O nosso pecado. E esse grande amor de Deus por nós nos capacita a confrontar o nosso pecado, a levar ele a sério e a colocar ele diante de Deus. Nos capacita ao arrependimento verdadeiro, nos permite corar de vergonha, como diz Daniel, nos permite se quebrantar diante de Deus, nos capacita a chorar pelo nosso pecado e chorar também pelo perdão que nos é concedido, porque olhamos para o que Deus fez por nós, choramos também lágrimas de felicidade pelo custo do perdão. Você já se deu conta se o seu coração é assim? Ele é assim. Ele é assim. Já percebeu isso acontecendo com você? Chorando mais. Você tem chorado mais. A propósito, irmãos, homens agora em particular, talvez a gente foi ensinado a não chorar, pela família ou pela cultura. Que homem não chora. Se foi isso, se foi assim, esqueça isso. Desaprenda isso. Se não quiser acreditar em mim, acredite nos estudos históricos, científicos sobre isso. Além do mais, não se coaduna com a nossa fé. Receba, homens, permissão para chorar, para livrar dos mecanismos de defesa, para se livrar da pedreira do coração. Não espere ficar mais velho, como meu avô, para começar a chorar. Mulheres também. As mulheres também podem se apropriar disso aqui. Mencionam os homens porque é um pouco mais perceptível para mim essa dificuldade. Mas mulheres também podem crescer aqui. Não chorar apenas por sensações humanas, sabe? Não chorar apenas porque estão passando por um momento, um período no mês que estão mais sensíveis. Não apenas por isso. Chore as lágrimas de Jesus. Chorem, mulheres, as lágrimas da fé. Chorem as lágrimas de arrependimento, lágrimas de aspirações pelo outro, lágrimas pela dor da vítima, pela perdição do mundo, pela maldade no mundo, pelo pecado dentro e fora de você. Irmãos e irmãs, estamos chorando essas novas lágrimas. Podemos. Precisamos. E para concluir, gente, meu terceiro ponto, semeie suas lágrimas para o bem da sua vida de fé e do seu testemunho cristão no mundo. Não desperdice suas lágrimas. Espere lágrimas, Natane. Espere novas lágrimas, Patrick. E não apenas espere, mas te aproprie disso. E invista estas lágrimas. Ponha elas para trabalhar
por você e pelo próximo. Eu me aproveito do precioso comentário de Derek Kidner, um professor que escreveu comentário sobre os Salmos, e ele nota que muitas vezes na Bíblia a tristeza dá lugar à alegria, o lamento ao baile, né? Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas Derek Kidner diz que no Novo Testamento algo mais incrível acontece, mais radical, mais profundo. Ele vai dizer que não é a tristeza simplesmente dando lugar à alegria, mas a tristeza produzindo alegria. A lágrima produzindo riso. Todo o Novo Testamento está assim. O lugar mais chave disso é 2 Coríntios 4,17, quando Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, pense lágrimas, produz para nós um peso de glória, acima de toda comparação. A tristeza não apenas dá lugar automaticamente à alegria. A tristeza pode ser semeada, ela pode produzir glória, júbilo, bênção. E Kidner vai dizer que isso só é possível a partir de Jesus, que nenhuma filosofia vai se dar conta disso. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê isso claramente nele e como padrão para nós. Porque Jesus na cruz, o que foi Jesus na cruz? Foi um homem de dores, foi um homem de lágrimas, foi um homem de tribulações na cruz. A dor no mais alto patamar, rejeitado, torturado, abandonado, morto, sangrado. Só que tudo aquilo na cruz, o Novo Testamento nos diz, foi vitória. Foi um grande está consumado, um grande eu venci por vocês. Jesus na cruz, experimentando dor, tristeza, abre a porta da maior glória e da maior alegria para a humanidade. Isso não é apenas verdade para Jesus, mas é um padrão que acompanha os seguidores desse Jesus. E entender isso é crucial, gente. Nossas lágrimas não apenas se transformarão eventualmente, automaticamente, em alguma alegria, em alguma... Não. Isso também. Mas é muito mais que isso. Nossas lágrimas podem, elas, pela ação de Deus, claro, criar, produzir júbilo e alegria e bênção. E Kidner vai dizer que o único lugar no Antigo Testamento, antes de Jesus, que isso é sinalizado, que é deixado isso como uma pista, é no Salmo 126, onde lemos: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. As lágrimas não apenas se transformam, elas produzem júbilo. 2 vezes nos é dito, vai ser, gente, para quem semeia com lágrima, para quem semeia as lágrimas, vai ser como aquele homem que foi para a plantação e voltou com o balaio cheio. Vai ser, diz o Salmo, como os rios os leitos dos rios no deserto do Negueb, que estão sempre secos, mas quando vem uma enxurrada rápida, aquela água vem e se apropria daqueles leitos dos rios e traz água, traz vida, traz flor de novo, traz verde de novo, traz bichinhos de novo. Vai ver vida de novo. Como? A gente pergunta. Como é que eu posso semear lágrimas? Como é que eu posso, pastor, então, na prática, semear minhas lágrimas? Como eu não desperdiço elas? Eu vou deixar para vocês 3 ideias. Primeiro, a gente semeia lágrimas quando a gente deixa elas verterem. Deixa chover no rosto. Deixa verter. Deixa cair livremente as tuas lágrimas e tente identificar elas, o significado delas, que é o que nós falamos até agora, né? Não ter vergonha para chorar, né? Deixa chover nos olhos, reconhece o valor da prática. Há um tempo para chorar, diz Eclesiastes. Jesus chorou, os profetas choraram, João chorou no Apocalipse. Não se constranja, saiba que tens permissão dos céus para chorar. Chore, não é feio, gente, não é feio. Não é sinal de fraqueza. Chore sozinho, chore acompanhado, chore em público, chore na igreja, chore na frente dos teus filhos.
Vai ensinar eles como nunca antes tuas palavras ensinaram. Chore na frente do teu cônjuge. Deixa as lágrimas caírem. Dentro do possível, faça um inventário delas. Identifique de onde elas vêm. Quais sentimentos estão por trás. Claro que não estou falando para chorar de forma falsa, gente. Não estou chorando para chorar para se vitimizar, né? Chorar para chamar atenção. Não estou falando disso. Estou falando de chorar com sinceridade. Quando Deus deixou a lágrima aí no teu coração. Quando a fé e a vida com Deus mexe com você. Quando a dor dói no peito. Que lágrimas são essas? São lágrimas de arrependimento? Chore elas, porque elas produzirão o júbilo do perdão, do consolo do perdão. São lágrimas de decepção, do sofrimento que alguém causou por alguém que amamos. Elas produzirão a seu tempo o júbilo da paz. São lágrimas de indignação contra o mal, indignação contra a injustiça. Elas produzirão no seu tempo a colheita da justiça, a colheita da verdade. Segundo, a gente semeia nossas lágrimas agindo em cima delas, a partir delas. Permitir que elas caiam? Ótimo. Reconhecer de onde elas vêm? Ótimo. Mas não fica aí. Vai para a prática. Faça o que elas estão te convidando a fazer. Haja em cima delas. Se choramos lágrimas causadas pelo pecado, o que a gente pode fazer? Confesse. Confesse. Confessa os teus pecados, as tuas ações. Te arrependa rápido, te arrependa com frequência. Para a família, para o amigo, para Deus, na igreja, transforme tuas lágrimas em pedidos de desculpas. Sinceros. Não deixe elas secarem antes de fazer isso, gente. Não te contente apenas com a lágrima. Confesse, verbalize a tua lágrima de arrependimento, né? Assim que as lágrimas secarem na tua pálpebra, pega o telefone, envia a mensagem, junta tuas mãos em oração de arrependimento por algo que você fez, né? Não vamos perder o nosso valor se a gente admitir nossas fraquezas. Pelo contrário, o Evangelho nos permite chorar de arrependimento e agir em cima disso. Fui eu que errei, minha culpa, perdão, Senhor, perdão meu irmão, fui eu, a conta é minha, eu quero aqui confessar. Se estamos chorando lágrimas de decepção pelo erro dos outros, por algo que outros fizeram, vá ao encontro da pessoa, fale com ela, tente uma reconciliação, tente um aconselhamento, tente um rogo-vos com lágrimas. Lembram do apóstolo Paulo, gente? Paulo, quando ficava sabendo das loucuras, dos abusos, dos erros que estavam sendo cometidos nas igrejas que ele plantou, ele de longe, sem poder fazer nada, sem poder estar ali, ele muitas vezes numa cela, aquilo lhe doía. Irmãos brigando, irmãos se afastando da palavra, seguindo exemplos do mundo. Paulo de longe, Paulo chorava no barco, Paulo chorava na cela. O que ele fazia? Ele pegava aquelas lágrimas e ele botava elas numa carta. E ele colocava ela no texto da carta que ele estava escrevendo. Paulo usava as suas lágrimas. Quantas vezes lemos nas epístolas Paulo dizendo: estou escrevendo para vocês em lágrimas. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, pelas lágrimas que caem dos meus olhos. Meus irmãos, façam algo, honrem minhas lágrimas, valorizem que eu estou chorando por vocês. Valorize que eu estou aqui sofrendo pelo que vocês estão fazendo. Valorizem minha preocupação. Acordem, por favor. Deixa o pecado, te reconcilia com o irmão, volta para a igreja. Paulo nos deixou o exemplo, suas cartas estão cheias de lágrimas. Leia para você ver. Não tenha medo de chamar a atenção de alguém, gente. Ser cristão, estar num ministério a serviço de Cristo é chorar e é confrontar as pessoas nos erros dela, com amor.
não faça isso apenas com a cara feia. Traga a lei, traga o evangelho e traga as lágrimas. Quando você vai chamar a atenção de alguém, de um filho, de um pai, de alguém, aconselhe com lágrimas. Lei, evangelho e lágrimas, como Paulo fez. E se as suas lágrimas são causadas pelo sofrimento das pessoas, pelas injustiças do mundo, pelas vítimas no mundo, haja a partir das suas lágrimas também. Põe a boca no trombone, põe a mão no bolso, tire da carteira o teu dinheiro, faça o que Neemias fez. Ele chorou quando ele ficou sabendo do mal, das ruínas de Jerusalém, mas não só chorou, se perguntou, o que eu posso fazer? Deus está chamando para eu agir, para eu reagir? Reaja. Se puderes fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do mundo, faça. Nem que seja para aliviar o sofrimento de uma pessoa. Mas não apenas chore. Haja. O que eu posso fazer? E por último, a gente semeia nossas lágrimas. Quando fazemos o que o salmista fez. O que é o Salmo 126? É uma oração. É uma oração. É um cântico de romaria, de peregrinação, que é uma oração. E está aí uma pista para a gente. Talvez a melhor forma de semear nossas lágrimas é rezando elas. O estímulo para chorar e semear nossas lágrimas poderia ter sido dado como mandamento na lei de Deus. Não foi. Poderia ter sido dado numa história, numa narrativa dos grandes personagens da Bíblia. Não foi. Poderia ter sido uma profecia. Não foi. O estímulo para semear nossas lágrimas foi escondido na Bíblia dentro de uma oração. Como uma pista para a gente, Guilherme. Sabe qual é a melhor maneira de semear tuas lágrimas? Levar elas em oração. Chorar ela sozinho, ok. Chorar ela com os teus amigos, ok. Conte comigo para chorar com você. Mas nada substitui. Nada chega onde pode chegar como chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus. Chorar de joelhos. Chorar com as mãos entrelaçadas. Pode ser no culto, gente. Pode ser na liturgia. Pode ser numa oração em casa. Pode ser um desabafo, sabe? Pode ser um lamento, como muitos dos salmos. Pode ser uma oração que você escreve no seu diário, no seu bloco de notas do seu celular. Pode ser uma oração que é só um silêncio, que nem força para falar eu tenho. Eu só suspiro e gemo diante de Deus, não sozinho. Diante do meu Deus. Soluços diante de Deus. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Deus quer que a gente venha a Ele com nossas lágrimas. A simples presença desse Salmo 126 na Bíblia é um sinal disso. Deus sabe como nós ficamos quando nós nos desesperamos. Deus sabe como nós ficamos quando estamos cheios de medo. Deus entende, nossos sentimentos ficam à flor da pele, a gente fala coisa meio despreparada, meio descontrolada. Deus entende e Ele diz para nós hoje: você está seguro comigo. Tuas lágrimas são preciosas para mim. Você chorando não é vergonhoso para mim. Você está seguro comigo. É seguro colocar os teus sentimentos mais doídos diante de mim, porque é a mim que eles pertencem, em última instância. É só eu que conseguirei enxugar essa lágrima, semear essa lágrima com você. Podemos orar nossas lágrimas, precisamos orar nossas lágrimas. Podemos acreditar no Espírito Santo do filme da cabana, quando ele se apresenta como o colecionador de lágrimas.
E se você não quer acreditar no filme que é ficção, acredite no Salmo 56, onde Davi diz, inspirado por esse Espírito Santo: Deus, Tu és um colecionador de lágrimas. Tu carrega nossas lágrimas em Teus odres. Temos um Deus que coleciona lágrimas e temos no Natal, gente, Emanuel, que veio aqui no nosso mundo, perto de nós, para dizer: estou aqui. Vamos chorar junto. Vamos semear essas lágrimas. Bênção vai vir para vocês. Amém.